Baião Binário, programa de várzea com comentários cabriocálicos de Fábio Ribeiro e Camila Chute. Um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, troço, pra ver se tu aprende alguma coisa. Começamos bem, hein? Com morte, coveiro, gatinhos. Bom dia. Bom dia. Hoje é sábado e se você está vendo esse programa, a gente vai mudar a sua vida. Nossa. Você vai aprender em meia hora tudo o que você precisa para ser bem-sucedido. Você vai aprender os truques do meio corporativo. Mentira, pessoal, não existe isso. Mas, enfim, a gente vai começar enterrando os seus sonhos. Isso que a gente vai começar fazendo. Ontem, a gente está gravando na sexta. Ontem teve conversa com o Bial e ele entrevistou duas pessoas, dentre elas o Fininho. Fininho. E eu já tinha ouvido falar do Fininho há um tempo atrás, mas não me perdia, assim, né? Fininho é um coveiro, trabalha no cemitério da Consolação. E por conta da crise sanitária, enfim, que a gente está vivendo, tem muito holofote nos profissionais de saúde. O presidente, no final das contas, fez aquela declaração de que ele não era coveiro. Cara, o Fininho, ele é um coveiro filósofo. Fez filosofia. Ele estuda ética, ele dá aula de ética dentro de programas da prefeitura. E ele está lançando um livro agora. Eu vou comprar o livro do Fininho. Nossa, claramente. O Bial ontem leu um trecho, mas ele é de uma lucidez, assim. E aí depois eu fui pesquisar hoje, antes da aula. Fui pesquisar da aula. Olha isso, falando que isso é uma aula. Isso é um Baião Binário, enfim. Do Baião Binário eu fui pesquisar e peguei esse vídeo 2 anos atrás da TV Folha, que conta um pouco da biografia do Fininho. São 9 minutos de filosofia pura, de ele, enfim, falando sobre a morte, sobre a ocupação dele, enfim. É sensacional. Eu peguei um trecho que ele faz uma piada super fina sobre o Fernando Henrique Cardoso, o presidente. Agora tem o Fernando Henrique, ele come sozinho. Ele gosta muito do gato. O gato não tá aqui. Só um momentinho. Ele tem um gato chamado Fernando Henrique no cemitério. Será que mataram o gato? Só que o gato não come sozinho porque ele não se mistura com o povo. A pior parte que tem para o coveiro é a psique. Eu tive que colocar meu irmão dentro do caixão. Não é agradável, não. Tarefa é difícil. A tarefa mais difícil do coveiro não está na parte física, está na parte psicológica. Se ele aparecer, ele come ele. Se ele aparecer, ele come aí, ó. O cara que ele vem dar leite pro gato põe na água. Oh, meu Deus, que cara chato. Pô, esse cara é louco. Ele vai descrever. Eu sou louco, mas ele é mais, viu? Ele vai descrever na... Sempre foi um ato para os estratos mais baixos da sociedade. Os escravos, os índios. Então essa parte foi ficando assim, para ninguém ter o desejo de ser um coveiro. O Machado de Assis descreve como sendo atividade mecânica e fria. Mas eu também teria uma pergunta a ele, se pudesse. Qual seria o modo adequado a ser feito? Cara, é de uma lucidez, assim. Nossa! É de uma lucidez, assim. São 9 minutos que eu ganhei minha manhã vendo isso. Mas, no final das contas, a minha discussão para você aqui... Cara, quantas pessoas como o Fininho tem por aí a gente não tem oportunidade de conhecer, né? Porque, enfim... Porque as métricas de sucesso são outras, né, Fá? As métricas de sucesso são outras. Pois é. O Machado de Assis descreveu que a profissão de coveiro era mecânica e sem emoção. E que profissão hoje que não está mecânica e sem emoção? Um programador é isso, Machado de Assis. Se ele tivesse visto um programador nos dias de hoje, ou uma programadora, ele falaria a mesma coisa. Mas eu fiquei pensando o quanto que a gente perde da nossa vida de não poder ter contato com outras pessoas, com outros pontos de vista, e ao viver na bolha, mas não só a bolha do trabalho, a bolha social, né? Bem ou mal, a gente tem preconceitos estabelecidos sobre tudo, né? Sobretudo
enfim, a função de coveiro, a fala do presidente evidencia isso, né? Uma fala jocosa, pejorativa, distanciando a ocupação da pessoa, desumanizando a função, enfim. Isso me pegou bem hoje. E quando eu vi no Bial ontem, eu falei, vou comprar o livro do Fininho, eu preciso ler um pouco da sabedoria dele. É muito legal. Amei. Não, acho que a parte que mais me chamou a atenção aí, Fá, foi um pouco desse, eu tive que pôr os meus sonhos no caixão, né? O quão forte é você achar que você vive num país que não te dá mobilidade social, que não te dá oportunidade, que não te reconhece, e aí você é obrigado a enterrar seus sonhos. Tipo, para mim talvez seja foi a coisa que mais, enfim, mais me chama a atenção, assim, o quanto às vezes a gente já morreu, né? Passar de lá para cá né, para quem acredita em outra vida, mas 10 minutos de Fininho para todo mundo e o mundo seria muito melhor. E é o Fininho coveiro, não o Fininho que vocês estão pensando, seus malandrinhos, suas malandrinhas. Mas, enfim, vamos lá, avançando. Vamos sair do Fininho, vamos continuar nessas ocupações que hoje estão no holofote, sempre foram importantes. Cara, aqui tem um contraponto de uma enfermeira. É um contraponto que tem uma crítica e de alguma forma me fez refletir mesmo. Ela falou, eu sou uma enfermeira em Nova York, os professores deveriam fazer os trabalhos deles, exatamente como eu faço. Qual que é o ponto central do raciocínio da Kristen McConnell, que ela faz aqui? Ela tem um marido que trabalha na saúde, ela trabalha na saúde e o marido é professor. Ela fala, eu não entendo isso, porque aos profissionais da saúde não houve outra opção. A nossa vocação é essa. A nossa vocação é quando acontece um negócio desse, a gente vai para a linha de frente. A gente não pode ficar chorando, fazendo greve, fazendo algum tipo de, enfim, de comportamento que não... Que são as áreas essenciais, né? Que eles chamam os essential workers, tipo áreas essenciais. E ela é bem dura, cara, com os professores que agora, na discussão das voltas, enfim, nos diferentes recortes, tem colocado alguns tipos de restrição e oposições. Ela fala, eu entendo. Só que a sua vocação, tem pessoas que esperam você lá para que você execute a sua vocação e ninguém está pedindo para você ir para uma linha de guerra. Vão existir cuidados e tal. Eu achei interessante o ponto de vista dela, porque eu, de certa forma, compartilho numa parte disso, cara. E aí, de novo, tá? Vou pegar só o trecho e o recorte de enfermeiros e professores. É um pouco da natureza do professor esse combate um pouco mais forte, assim, de você fazer greve, coisas do tipo. Ela permite aqui, no texto dela, que a gente faça um contraponto. Eu não estou dizendo que ela está certa, mas eu acho muito válido o contraponto. Eu marquei algumas partes aqui. Vai, eu tenho um ponto. Tem diálogos fortes entre ela e o marido dela. What I don't support, assim, eu não suporto essas ameaças quase que eternas sobre fazer greves, sabe, assim, sobre o pretexto de segurança. E ela fala, olha, os professores eles não estão sendo obrigados a trabalhar sem precauções, mas eles estão colocando esse aspecto na frente para colocar outras reclamações de cunho mais político, enfim. E aí ela coloca o marido dela, fazendo o papel de advogado do diabo enquanto eles discutiam, perguntou, então quer dizer que você está colocando o seu na reta e os professores não, é isso que você está dizendo? Ela, isso, absolutamente é isso. Eles não estão colocando eles na reta. Professores, médicos e enfermeiros postularam por empregos que têm risco, têm estresse, e de fato vai ter risco, vai ser estressante, mas tem pessoas lá por nós. Então, ela fala para os professores, olha, vai ser estressante, vai ter risco, mas essa é a nossa função. Tem pessoas que esperam a gente na linha de frente e eu considerei isso, cara, tá vendo aqui? This teacher sign up to be a positive adult presence in child's lives. Os professores, eles postularam lá, quando eles escolheram essa carreira, que eles seriam uma presença adulta na vida das crianças. Então, eles precisam ajudá-las a voltar à vida social também. Eu não estou dizendo que não vai ser duro, que não vai ser estressante, que vai ser perfeito, mas a gente tem que enfrentar esse desafio, a gente tem que fazer isso. É uma visão de uma enfermeira sobre professores, cara. Eu ontem, Fábio, eu estou lendo um livro muito esquerda, que chama Escolas Neoliberais. Escolas não são uma empresa. O que o livro fala? E ontem eu fiquei refletindo sobre isso, assim, o quanto era essencial, não era. Né? Para qual sociedade a escola é essencial? Para uma sociedade extremamente capitalista, de produtividade maximizada, que colocou os pais para trabalhar 8 horas por dia. Então, eu ontem entrei nessa pira de
em que sociedade a escola é um serviço essencial? Nessa maluca que a gente criou, assim. Eu fico um pouco receosa de achar que a gente pode enquadrar a escola enquanto um serviço essencial, mas eu consigo reconhecer que no momento presente é verdade. A gente vem de uma toada que não dá para mudar agora, no meio de tudo. Mas eu queria pôr esse ponto que é um escritor francês, que ele traz nessa percepção de que a gente acabou criando condicionamentos onde a escola se tornou uma empresa e é um lugar onde eu posso libertar o resto do mundo das crianças para poder produzir, sabe? Então, eu concordo com... Esqueci o nome dela, Fá. Qual que é o nome dela? Kristen. Eu acho que a gente tem ajustes, mas a minha sensação é que enquadrar também como um trabalho essencial e eximir o todo, né, para que a sociedade funcione. Que sociedade é essa? E se a gente, será que é essa sociedade que tem que funcionar? Eu fico um pouco receosa com isso. Tá bem bonito esse quadro, tá combinando com o sofá, eu gostei. Tô combinando com o sofá. Gostei. Minha blusa da Tok Stock. Eu fiquei nessa, Fá. Eu consigo entender o ponto de vista da Kristen, eu consigo perceber esse lance do quão essencial é esse professor na vida dessa criança, mas eu não consigo achar que a gente tem que justificar um retorno às aulas para que a sociedade funcione. Talvez seja o momento da gente implodir tudo e repensar isso, sabe? Será que é por aí? Enfim, só queria colocar mais essa minha... O que ela coloca, cara, mais do que a função pedagógica, ela coloca o papel do professor como na vida, né, do aluno, o desenvolvedor de crianças, as relações sociais, tal. Eu tendo a concordar com o aspecto dela de que a gente não tem tanta sensibilidade assim com enfermeiros e médicos, total, como a gente tem com professores. E se a gente fosse avaliar uma matriz de risco, quem sofre muito mais o risco é o enfermeiro e o médico. É um ponto super válido. Agora também não dá para tirar com certeza, Fá. Assim, agora não dá para tirar da frente também que enfermeiros não, mas médicos ganham pelo menos umas 5, 6 vezes mais que professores, né? Exato. Não, e eu acho que tem estrutura, né? Eu vi ele falando assim, eu não lembro a última vez que tinha sabonete no banheiro masculino. Tipo, as escolas, ainda mais no cenário Brasil, Fá, porra, a gente não tem condição de higiene em muitos lugares, sabe? Então, eu consigo reconhecer o quanto essa classe não está preparada para fazer todos esses updates possíveis e imagináveis antes de voltar. Essa estatística de médicos, em geral, ganharem 5 ou 6 vezes mais que professores é do Fórum Econômico Mundial. Eu vou passar em algum momento no link sobre isso. Mas, cara, eu gosto dessas discussões que trazem as pessoas, como o coveiro Fini, a enfermeira Kristen e o marido dela para a discussão. São reais, né? Não, e são discussões, a gente talvez tenha aqui, a gente fala muito de empoderamento, lugar de fala, mas eu vejo pouco essas pessoas que estão de fato no centro da ação falarem sobre as suas próprias coisas, né? Eu acho legal quando a gente abre perspectivas que permite que elas falem, a gente humildemente está dando espaço para elas no bairro. Yes! Que é um super espaço. Se você quiser anunciar nessa porta cinza de armário, fale aqui. Você quer... Bom, falamos de coveiro, de enfermeiras, de professores. Vamos falar agora de uma situação que vai para o mercado financeiro. A gente não vai falar do TikTok? Não. Não, né? Tá. Não, chega de TikTok aqui. Já falamos muito de TikTok nesse programa. Falaremos quando tivermos notícias um pouco mais conclusivas sobre o que está acontecendo nesse momento com o banimento que Mr. Trump acabou de organizar e de ordenar. Aqui envolve o Trump também. O Trump está sempre aqui. Nunca fazendo nada de bom, sempre fazendo alguma bobagemzinha. Cara, durante essas discussões que a gente tem sobre modelos de negócios digitais, é muito comum, sempre foi muito comum, até meio que um cacuete de quem dá aula citar o caso da Kodak. Lembra? Porque a Kodak poderia ter sido o Instagram, não sei o que lá, tal. Que a Kodak, que já foi a maior, não sei o que lá, hoje não é nada. A Kodak morreu e surgiu o Instagram. A Kodak não soube se reinventar, blá, 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 blá. Legal. Cara, essa semana aconteceu um evento com a Kodak surpreendente. A Kodak existe ainda? Pois é. Essa é uma boa pergunta. Eu também não sabia disso. Até que essa semana eu falei, caramba, a Kodak estava nos Trending Topics. Eu falei, o que aconteceu com a Kodak, né? Porque ela não pode morrer 2 vezes. Mas, enfim.
o Trump autorizou uma concessão governamental de 700 e poucos milhões de dólares para que a Kodak pivote o seu negócio para produzir produtos farmacêuticos para questões relacionadas ao coronavírus. As ações estavam na merda, do dia para a noite as ações subiram 1.167% em 2 dias, depois que o Trump meio que afirmou ali categoricamente que ia dar esse incentivo de 765 milhões de dólares para a companhia produzir ingredientes aqui, né, produtos farmacêuticos para ajudar no combate ao coronavírus. E aí eu comecei a buscar notícias, tem algumas outras notícias sobre isso, mas para mim me soou... Fábio, olha isso, o cara tava com 0 valor e de um dia para o outro ele foi para 59 milhões. E aí as questões todas estão em volta disso, agora, sabendo se isso não foi um golpe financeiro do Mr. Trump, usando a Kodak, plantando uma notícia falsa, não sabem se isso é efetivamente uma verdade ou não, mas aqui o que eu quero trazer é... Lembra que a gente sempre fala de pivotar, né? A gente fala, a Kodak morreu porque não soube pivotar. Explica por que a Kodak não pivotou e morreu ali, cara, de forma muito resumida. O que ela está fazendo agora é uma pivotada, se for real, é uma bela de uma pivotada essa, né? Nossa, eu não consigo nem imaginar o que está rolando, porque na minha cabeça existiam outras indústrias que poderiam pivotar assim de forma um pouco menos drástica. Muito mais rápido, né? Não, então, me parece, de fato, você tem razão. Acho que talvez houvesse, sei lá, alguém muito mais próximo de fazer isso, né? Até a Ambev está mais próximo aqui, a Kodak, de repente. Né? A Ambev estava fazendo produção de álcool. Os franceses começaram enfim, produção de vinho encalhou e muitos franceses lá, muitos produtores de vinícolas francesas estão mandando os seus vinhos caríssimos para que seja convertido em álcool gel. Que tristeza. Mas, enfim, me parece um golpe, né, cara? Isso me parece uma coisa meio esquisita. Né? Eu também não entendi. O Trump ele tá doidão, né? Eu, toda vez que vejo alguma movimentação no mercado financeiro por cagada do Trump, eu lembro da Alejandro Cassius no seu discurso magistral, falando o quanto um presidente empresário é polêmico para todo mundo, porque se ele pode manipular stock options... Me parece um caso de manipulação e eu acho extremamente esquisito. Dá para a gente pressupor que a Kodak tenha linhas produtivas que possam ser adaptadas para fabricar outras coisas. Mas, como você bem disse, daria para a gente pensar outras empresas em outras situações e não uma cuja notícia provocaria esse tipo de movimentação anormal no mercado financeiro. O executivo da Kodak, que não tinha nada do dia para a noite, botou 70 milhões no bolso. Ele vendeu, cara. E no dia 23 de junho ele comprou opções. Comprou ações. Tem caroço nesse angu. Tem caroço nesse angu, mas enfim. Angu gringo. Angu gringo. Cara, no dia 31/7, essa é uma notícia que pode nos interessar aqui. Então, a gente saiu do coveiro para a enfermeira, foi para um outro coveiro chamado Donald Trump, e agora a gente... Mas um coveiro que não é filósofo, na verdade, né? Trump tem todas as características... É só um... enfim, o Trump não tem dignidade... Põe aí, pessoal! Dignidade para ser coveiro, muito menos para ser comparado com fininho. Cara, saiu no dia 31/7 essa notícia que o mercado, né, o terceiro setor, as non-profits, uma boa parte delas está sob ameaça aí, e elas podem ser forçadas a encerrar atividades por conta de tudo que envolveu o impacto econômico provocado pela pandemia. E aqui tem uma pergunta: Can the pandemic force us to rethink how we fund non-profits? Esse artigo ele é da Fast Company e ele coloca uma pergunta pertinente. Me diz aí o que você tem visto, ouvido e participado, cara, de discussões que envolvem financiamento de ONGs, de empresas do terceiro setor e como isso pode ser impactado. Aqui no Brasil a gente tem uma legislação bem diferente dos Estados Unidos, né? Eu não acho que esse número mude tanto aqui na minha cabeça, mas hoje grande parte dos financiamentos ou vem de doação ou vem de TACs, né? Que são termos de acordo que são regulamentados pelo governo. De alguma forma, na minha cabeça, Fá, tem a ver com esse lucro, né? Muita gente faz doação e se envolve em filantropia por débito em imposto de renda e afins. Então, se não sobra,
a gente obviamente diminui, né, esse volume de doações. E na minha cabeça o que aconteceu muito, e aí é uma leitura totalmente empírica, a gente começou a se reconhecer mais em quem está do nosso lado, né, Fá? Então, muita gente, ao invés de doar para a ONG, que institucionalizava, preferiu pegar essa governança dessas doações e passar para o próximo. O que é bom, porque a gente se relaciona com essas histórias pontuais, mas que também pode ser complexo, né, do ponto de vista de manutenção desses projetos de longo prazo. Exato. Aqui tem uma estatística bastante assustadora. O número é assustador, né, cara? Tem 300 mil non-profits nos Estados Unidos. 300 mil, ou 300 mil, na verdade. Né? 300 mil, não, 300 mil. Vamos colocar aqui o português culto. 300 mil associações não lucrativas, terceiro setor. E, normalmente, tem uma quebra ali de 4% por ano. 4% por ano delas, de alguma forma, já morrem naturalmente. Esse índice está em 11% agora e, no pior cenário, eles estimam que isso pode chegar a 38%, cara. 35 mil já fecharam e pode chegar a praticamente 120 mil empresas. E aqui dizem que, enfim, uma das razões é que você também não consegue fazer eventos de fundraising para levantar grana. Você, em tese, fazia jantares, enfim, leilões. Não era digital, né, Fá? Não existe um modelo digital. Não, e isso está cessando um pouco a captação de recursos para esses grandes eventos. E, obviamente, né, cara, quem sofre aqui são as non-profits menorzinhas, né? Aquelas que são coletivos, tal. O que, assim, não vai quebrar uma fundação Lema, não vai quebrar um Instituto Ayrton Senna. Vão quebrar coletivos pequenos que sempre viviam meio que na conta do chá ali, né? Pagando as despesas do mês e se virando com o que podiam. E eu tenho uma sensação, Fá, que muitas viviam de arte. Então, depende de movimento na rua para vender, depende de espetáculo, de show, de coisas presenciais, né? Que nem você falou, de alguma forma, né? Dependem desse tete-a-tete, sabe? Olha o Web Park. Você viu? É que aqui eles sugerem que as grandes empresas poderiam se comprometer do jeito que elas podem se comprometer para minimizar esse tipo de coisa, né? Enfim, é uma outra perspectiva de envolvimento, dado que as grandes empresas teriam estofo e capacidade, elas poderiam, cada qual na sua área, contribuir de certa forma, não só com dinheiro, mas com algumas ações que pudessem ou sobrepor ou contingenciar ações que essas non-profit que vão quebrar deixam de fazer, no final das contas, né? É importante essa discussão, cara, porque no final das contas tem um monte de questão importante agora, mas naturalmente o terceiro setor pode sofrer um abalo e demorar para recuperar, né, de certa forma. E eu acho que não é nem só sobre o fechamento, né, da non-profit, é quantas pessoas a gente deixa desassistida, né? O quanto esses projetos não impactam, né? O número é assustador, de 40%, mas a gente tentar reverter isso no impacto de cada uma delas, esse número fica ainda mais assustador. Vamos colocar uma perguntinha no nosso Insta das Somas, se a gente consegue coletar informações, se as pessoas sabem como é que estão os estágios das ações de empresas que elas participam ou conhecem do terceiro setor, se essas ações estão prejudicadas, se está tudo normal, quais são os principais problemas. A gente pode colocar algumas enquetes lá, pegar alguma informação e organizar alguns dados, mesmo que de forma superficial, para ter uma ideia do que acontece aqui na nossa cena, cara. Vamos fazer isso como decorrência desse baião. Mais uma coisa aqui, vamos lá. Isso aqui, cara, eu fiquei fascinado, embora não seja nada do outro mundo, também da Fast Company, para a gente encerrar o nosso sábado de uma forma bem produtiva. Cara, tanto eu quanto você, a gente está se dedicando a fazer curadorias, a reler o mundo com outras lentes, de um outro ponto de vista. E esse artigo, ele tem um título meio catchy, assim, né? Um método simples, mas poderoso para você aumentar sua produtividade. Bom, ok, vamos superar isso e vamos avançar. E fala desse autor alemão, e ele é extremamente produtivo, sempre foi produtivo na vida toda, escreveu mais de 70 livros e 400 teses acadêmicas, e ele usa esse método chamado método Zettelkasten. Quem criou esse método?
esse Niklas Luhmann. Basicamente, é um método de indexação de ideias, cara. Você tem aqueles insights, você está lendo um livro, aí você tem um insight, e hoje, nos leitores digitais como o Kindle, você marca. Marca. Tá? O que ele sugere é que quando você está lendo um livro, por exemplo, uma das técnicas, está lendo um livro, leia o livro sempre com algumas fichinhas do lado e uma caneta. Quando você pegar algum trecho que faz sentido, não transcreva o trecho, mas anote com as suas próprias palavras, em 2 ou 3 sentenças no máximo, o que aquilo de alguma forma te chamou a atenção, porque aquilo pode ser uma ideia que você conecte com outra e de forma neural você começa a estruturar um pensamento no longo prazo com várias coisas que você observa do mundo, em leituras, na vida social, quando você está correndo, quando você está fazendo um exercício, quando você está conversando com alguém, essas coisas surgem. É o chamado bloco de notas, mas como é que a gente organiza notas? O método, Zettelkasten, é um método de você organizar essas notas de forma que você possa recuperá-las no futuro e trazê-las à luz de algum tipo de execução de um trabalho que você está fazendo, onde elas sejam pertinentes, assim, onde elas se encaixem e te deem uma nova perspectiva de uma ideia ou te ajudem a produzir um trabalho. Esse método aqui, você vê que é uma caixa de indexação, onde você coloca pequenas notas e você vai catalogando com uma série de números e letras. Depois vocês procurem no Google, aí tem uma explicação bem legal. E o cara escreveu 70 livros e 400 artigos acadêmicos dessa técnica. O lance todo, cara, o que eu queria falar sobre o método, tá vendo aqui, ó, This Branching Logic, é um método lógico. Você me explicou o método de indexação dos IPs, que é muito parecido com isso. Mas é um método de ficha, onde você vai fazendo as anotações e colocando números sequenciais numa espécie de árvore, e isso facilita para você a recuperação dessa informação num determinado momento. Qual que é o lance todo? E eu não vou entrar na técnica do método, porque a gente só tem alguns minutos. Uma das nossas preocupações no Baião é como é que a gente consegue, e aí essa é a coisa mais legal, né? Como é que a gente consegue pegar todas essas 200 notícias, já tem mais de 200 notícias que a gente leu em cerca de 40 programas, cara. Como é que a gente consegue usar essas 40 notícias e indexá-las de uma forma que o nosso ouvinte aqui, nosso telespectador, consiga pegar aquelas que mais lhe interessam e compor um novo raciocínio? Você pode usar os artigos do Baião, pegar um grupo, um cluster ali de informações, sei lá, que estão vinculadas a professores de educação e montar sua tese, seu estudo, seu produto, enfim. A gente pode te ajudar nisso. Nesse caso, indexando os nossos conteúdos. Mas indexação, para mim, cara, e você sabe o quanto eu estou obsessivo com isso, com métodos de indexação, para mim, a nossa capacidade de achar métodos simples de indexação é o que vai levar a gente a tal da economia circular, da educação circular, né, cara? É isso. Não, e entender o que a pessoa precisa, né? Porque eu acho que uma dificuldade indexar é fácil, mas como é que vai ser essa atitude de recuperação, né, Pá? O que ela vai te trazer de resposta? Por exemplo, com o crescimento do Google, a recuperação dessa indexação não é boa. Você concorda comigo? Qual foi a última vez que você foi até a 3ª página do Google de resultados? Exato. Difícil, então ela já não funciona também. Então, eu acho que como é que a gente indexa para conseguir usufruir dessa indexação, né, posteriormente. Você sabe que eu tenho um jeito meio peculiar, né? Às vezes a gente está conversando, eu lembro de uma palavra, lembro de uma coisa, puxo e acesso. Eu tenho uma capacidade de fazer isso que eu desenvolvi meio no hábito, mas ela não é nada produtiva, assim, né? A gente está conversando de um assunto, aí eu consigo puxar uma palavra e eu consigo chegar onde aquele assunto está e começo a montar nossa aula, nosso baião, nossas coisas. Mas você falou a real, cara, indexar é fácil. O problema não é a indexação, é como é que eu recupero essa informação. Como é que eu recupero ela de forma eficiente, ou seja, ok, dado que está tudo aí e a gente vai começar a indexar, organizar, se eu quiser acessar aquilo para poder tornar o meu trabalho mais produtivo, como é que eu faço? O que ele discute aqui no método é a capacidade de você recuperar uma anotação e um pensamento teu no momento que você está trabalhando uma nova ideia. Você deu uma aula hoje, você estava fazendo isso agora mesmo. Como é que você sabe onde estão os conhecimentos, mas como é que você otimiza aquilo? E uma das maiores angústias minhas nessa pandemia, você sabe disso, eu falei, cara, a gente deve ter criado nessa pandemia, sei lá, pelo menos uns 10... Eu particularmente, devo ter criado uns 6, 7 mil slides de aulas. Nesses slides de aulas, deve ter pelo menos umas 600, 700 referências. Às vezes eu fico pensando, como é que eu consigo recuperar as coisas que estão lá e que são pertinentes ao trabalho que eu vou fazer agora. Saindo do Baião aqui,
a gente vai entrar em alguns outros trabalhos criativos, produtivos, que a gente poderia recuperar essa informação. Como é que a gente melhora a recuperação? Talvez esse seja o grande desafio, né, cara? Perfeito. Então, não é só indexar, né? Como que você recupera. Achei Exato. bom esse para o último, né? Ainda mais quando a gente acha que a gente já sabe tudo ou que a gente está num momento Não. de plena consciência. Acho que não. Não. Pessoal, esse é o nosso Baião de sábado. Começamos com fininho, terminamos com um processo de Zetan Gasten. É isso. E espero que vocês tenham gostado. Apoiem o Baião assistindo, passando para os amigos de vocês. Dando para essa like. Escreve seguir aqui em cima. Ao contrário, a gente em algum momento vai fazer isso de um jeito um pouco mais, como se diz, indexado. Fazer propagandas mais agressivas de marketing. A gente promete mudar a vida de vocês. Ou não. Beijo, pá. Bom sábado. Tchau, Cá. Até mais.